Graça e paz, santos irmãos GDFs, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qualquer hora que você for ver este vídeo. E você, aos leão pentecostais que estão aqui, são inscritos no meu canal, com muita alegria. Eu quero aproveitar nesse dia hoje, né? Hoje eu estou fazendo aí anos de vida, o 7/7/2021. A perfeição de Deus, número 7, né? Estou fazendo aí 51 anos. Bom, se você desejar aí, quiser me dar um presente, eu aceito. É só chegar e postar aqui no WhatsApp aqui e falar: pastor, eu quero te abençoar pelos anos de vida que Deus tem dado à sua vida. Amém? Que você também tenha aí muitos anos de vidas. E até, então, agradeço a Deus que não sou eu contado, né? Não sou eu contado com os que já foram. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. A pandemônio está por aí, mas graças a nosso Deus, Ele tem nos dado força, vigor, saúde para estarmos aqui. Bom, irmãos, eu já tenho um vídeo de 2 horas e 35 reais explicando passo a passo sobre o pecado deliberado. E eu achei por bem em fazer este vídeo para mostrar para vocês aí, em poucas palavras, em poucos minutos, o que é um pecado deliberado. Na verdade, é o seguinte: você pode estar praticando este pecado e muitas das vezes não sabe. E este pecado é um pecado que tem perdão. Ele existe perdão. Só que, porém, as consequências dele é maior do que os outros pecados. Ou seja, não existe pecadinho nem pecadão que não vá levar você para o inferno. Todos eles levarão. Mas a Bíblia diz, né? Quanto mais você pratica o pecado, pior fica a sua sentença. E também o sofrimento no inferno é pior ainda. Nós já sabemos disso, né? Então, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, a pergunta que não quer calar: pecado deliberado tem perdão, pastor? Tem. O pecado deliberado tem perdão. Claro, é óbvio, desde quando você ainda ali como ladrão na cruz, está ali, aquele ladrão da cruz lá estava aos minutos de fôlego de vida e deu tempo dele se arrepender. Então, se há um momento para você se arrepender, seja por pregação de alguém, ou seja por você se lembrar, ou as orações dos seus pais, sua mãe, sei lá, quem seja, esteja orando, intercedendo por você naquele momento, ou já tenha intercedido para Deus salvar a tua alma, isso aí pode, então, Deus abrir teu entendimento e fazer com que você peça perdão na ânsia, no último batimento cardíaco. Vai salvo? Vai, pastor, não importa, porque o importante, enquanto tivermos vida nessa terra, seremos aí perdoados. Agora, o pecado deliberado é um pecado que geralmente você está sendo praticamente levando ao suicídio. Ou, claro, é praticamente como se fosse um suicídio, mas, porém, batendo ainda os seus batimentos cardíacos, você ainda tem como pedir perdão a Deus em muitos desses fatos. Não sei qual vai ser o seu. Mas, para não deixar este vídeo ao ar e nem muito longo, sem muitas delongas, vamos então entender o que é o pecado deliberado. Pastor, o pecado deliberado está na Bíblia? O senhor pode me explicar rapidamente em palavras, porque eu tenho pouco tempo para me ver esse vídeo e os seus vídeos são muito grandes, então esse aqui é cortesia, tá bom? Bom, o pecado deliberado, ele está escrito aqui em Hebreus, né? No capítulo 10, versículo 26 ao 31. Vamos ver o que diz aqui o pecado deliberado. Vamos lá? Está escrito assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivos. Bom, irmão, então nós vimos aqui que o pecado deliberado já existia há muito tempo, desde o Antigo Testamento, que segundo a Bíblia, Moisés, ele recebia a ordem para aqueles que praticassem o pecado, principalmente o pecado da desobediência. É aquele pecado que a Bíblia diz assim, ó: não podes fazer tal coisa. Então, por exemplo, é o pecado premeditado, é a ação de um pecado que você já subjuga a fazer. É um pecado já preparado. O pecado deliberado é aquele pecado que você tem a intenção de pecar sem antes pecar. Ou seja, você sabe que é pecado cometer aquilo, mas você fala: não estou nem aí, dá o que der. Dá o que der.
então eu vou pecar e pronto. Então você praticou um pecado deliberado. Por exemplo, é a mesma coisa que uma maldição hereditária. Você diz, olha, eu não tem problema, eu vou enfrentar isso aqui e eu vou esperar a maldição hereditária se transformar em bênção. Então, uma maldição para se transformar em bênção, possivelmente, segundo a maldição ela dura até a terceira e quarta geração, ela pode levar 70 anos para ser realmente transformada em bênção. Então, o que acontece? Então, são pecados deliberados, aquele pecado que você já maquia-se. Por exemplo, Jezabel tinha o pecado deliberado. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dela e sabia Deus que ela planejava os seus pecados. Então, pecados deliberados são pecados planejados antes de cometer, antes de acontecer. Então, Jezabel já planejava matar os profetas, seduzir as mulheres de Deus, envenenar os profetas e fazer... Então, quer dizer, ela ia contra Deus, ela peitava diretamente a Deus. Ela não pecava um pecado que, na verdade, é o pecado de falta de conhecimento. Este pecado já é um conhecimento que você está praticando insensivamente, insensivamente, será, tal, que outro. Então, você está realmente levando a ira de Deus à sua pessoa. E é claro, é óbvio, Deus deu oportunidade para Jezabel? Sim, Deus deu oportunidade para Jezabel. Mas Jezabel, ela sempre tentava a Deus praticando o pecado deliberado. Então, o que é um pecado deliberado? Pecado deliberado significa tentar o Senhor vosso Deus. Pecado deliberado é você premeditar o pecado. É você já ter a intenção futura de pecar. Você vai para algum lugar já com a intenção de pecar. Se você fala, não, eu sou uma jovem muito bonita, muito sensual, muito atraente, e fulano de tal, eu preciso chamar a atenção dele, então eu vou colocar aquelas roupas bem colada, aquelas roupas sensuais, que ele não vai tirar o olho de mim, e ele vai pensar em mim até que uma hora nós encontramos e nós mantemos a relação sexual. Isso vai acontecendo. Então você consegue o intento daquilo, e isso você está seduzindo alguém, levando para o abismo que você está. Então, diante de Deus, você está tentando o Senhor vosso Deus, porque você está praticando um pecado, sabendo 10 vezes mais que aquele é pecado. Então, a Bíblia diz, se continuamos pecar deliberadamente, que em outra versão também nós temos aqui que o pecado deliberadamente é o pecado voluntário, né? É o pecado, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, por que aquele perdão ali, aquele sacrifício, que a Bíblia diz que você está enfrentando ali, está atazanando, ou seja, tentando o Senhor vosso Deus. Então você está dizendo, não resta mais, eu não acredito no sacrifício de Cristo pela minha alma, não acredito no sangue derramado dele pela minha alma, então o sacrifício dele não valeu nada. Então não resta sacrifício. Deus, você não tem a morte de Cristo como validade para o perdão dos seus pecados. Porque você está rejeitando aí o sacrifício de Cristo. Aí você está falando, olha, você está rejeitando o sacrifício de Cristo, então já não há mais sacrifício pelos pecados seus. Já que você rejeita, então tudo bem. Então quer pecar, só que você tem consequência triplicada, quadruplicada, quintuplicada e etc, etc. É diferente totalmente de um pecado não deliberado. Por exemplo, no Código de Processo Penal temos aí o crime de culposo e crime doloso. Aquele crime culposo é aquele que você não tem intenção de matar. Aquele crime doloso é aquele que você já planejou, aquele que você arquitetou, aquele que você já colocou em prática na sua mente e só vai agora praticar fisicamente. Então, quando você comete o pecado, praticamente, você pensa, arquiteta ele na sua mente, o diabo manipulou tua mente e você ainda não praticou esse pecado deliberado, então, obviamente, há tempo de se arrepender para que não venha receber as consequências, com múltiplas consequências dos seus pecados sobre a tua vida. Então, o que é um pecado deliberadamente, né? É um crime doloso contra Deus, um crime que você pratica contra Deus por intenção de pecar. A intenção de pecar, a vontade de concluir aquele crime, a vontade de chegar e afrontar a Deus. Então, este crime aí do pecado deliberado, que é um pecado voluntariamente, esse pecado chama-se voluntariamente, né, que é deliberado, eu voluntariamente vou sair da linha da misericórdia de Deus e vou afrontar o Deus que eu sirvo. Eu quero pecar e eu vou destruir aquele casamento, eu vou afrontar a Deus, eu vou adorar novamente aquela imagem,
novamente, eu vou novamente praticar mentira, eu vou novamente, eu sei que mentira é pecado, eu sei que prostituição é pecado, eu sei que isso. Então é aquela pessoa que novamente tornou crucificar a Jesus e dizendo, solta Satanás. Então você está, depois de iluminado, depois de ter se arrependido de Deus, pelas suas ignorâncias, ter perdoado seu pecado comum, então você agora passou-se a ser inimigo número 1 de Deus. Então você passa a ser um inimigo também número 1, porque você já está dando lugar ao próprio Lúcifer para usar a tua vida e para ir afrontando a Deus. Embora não há uma blasfêmia contra isso, mas é como se fosse um pecado de morte, porque existem muitas pessoas que pecam deliberadamente, voluntariamente, e mesmo sabendo que aquilo é pecado, não querem abandonar. E é por isso que no leito de morte, muitas delas não têm a oportunidade de se arrepender. Então são elas realmente... A expectação para elas são horríveis do juízo, né? É o ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus, e essas testemunhas também serão devoradas, né? Veja só que na lei de Moisés, né? Moisés quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se a pessoa, ela testemunhou não, aquele lá pegou lenha lá no dia de sábado, como vimos aquele sendo apedrejado. Então vocês viram, todo mundo, 2 testemunhas viu, eles pegando, viu, mate ele, porque ele cometeu um pecado deliberadamente. O que acontece? Voluntário. Deus já tinha dito para eles, não trabalhar no sábado. Eles vão lá e trabalham? Então eles estão afrontando o Senhor vosso Deus, eles estão intentando a Deus, estão atentando a Deus. Então a Bíblia diz, não atentará ao Senhor teu Deus, só a Ele dará culto e servirás a Ele. É assim que Jesus respondeu para Satanás, lá em Mateus capítulo 4 e Marcos 4 também. Então, versículo 7, se não me foge a memória. Então veja bem que o pecado deliberado é aquele pecado intentado, aquele pecado pensado, aquele pecado planejado, aquele pecado que está te levando você para a destruição, aquele pecado que você já disse, olha, ela é minha, ele é meu, vou destruir o casamento, vou diante de Deus, isso é horroroso, é pecado, mas eu estou pouco me lixando, depois Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Então é disso que Deus está dizendo. Você sabe que não pode pecar e você então arquiteta todo o pecado. Eu vou para o show hoje, vou para o baile, vou para o forró, depois eu volto para a igreja e cultuo a Deus, louvo, adoro, peço perdão a Deus, Deus me perdoa e tudo mais. Enquanto a misericórdia, Deus te perdoa, mas tem um detalhe, o pecado deliberado te leva mais à destruição e te leva mais à consequência da cobrança de Deus. Então, é por isso que muitas das vezes você fala, poxa Deus, eu faço isso, eu ando da tua presença, eu faço aquilo e tal, aquilo outro, mas aquele irmão que é chato, que é enjoado, aquela irmã que é enjoada e tal, aquilo outro, também que lê a Bíblia, estuda e está lá pregando e tudo mais, não acontece com ela o que acontece comigo, por quê? Porque aquela irmã, aquele irmão provavelmente não praticaram os pecados deliberados. Então existe uma misericórdia maior de Deus na vida deles, para que eles possam ser abençoados e livrados. Agora, quem pratica o pecado deliberado, este tipo de pecado, é um pecado com intento, um pecado com malícia, um pecado planejado, um premeditado, uma premeditância daquele pecado, um crime doloso contra Deus. E este pecado, Deus não tem você simplesmente como culpado, Deus tem você como réu, como a pessoa que planejou o crime e cometeu o crime, né? Tipo Abel com Caim, Caim com Abel, que Caim planejou o crime matando o seu irmão. Por que Deus não deu até o perdão para ele naquele momento? Por quê? Porque o pecado dele foi deliberadamente. Ele foi o primeiro homicida. E o que aconteceu? Mas eu acredito que quando Jesus desceu lá ao inferno, lá realmente foi pregado para ele também, mas ele não quis, porque ele já estava com o coração voltado mesmo. Era o pecado da culpabilidade assumida. Então é igual Judas, teve o pecado da culpabilidade assumida, ele não queria o perdão de Cristo, ele merecia a morte. Então assim também como muitos pecam deliberadamente, eles então acham que não deve ter saído daquele lugar lá, do inferno, né? Então, para nós encerrarmos aqui, o pecado deliberadamente é aquele que você pratica com intenção, que você já sai planejando o crime, é aquele que você arquiteta, é aquele que você põe no papel na sua mente e fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo. Mas e quanto a Deus? Estou afrontando a Deus. Mas Deus é misericordioso, Ele me perdoa. Eu vou praticar, depois eu peço perdão. Eu vou praticar isso, vou praticar aquilo, vou praticar aquilo, vou praticar aquilo, depois eu peço perdão e tudo bem, morreu Marita, é o João. Deus vai me perdoar, Ele é misericordioso, a sua benignidade dura para sempre. Então, é verdade, Ele vai te perdoar sim. Vai porque você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Você afrontou, atentou a Deus.
Então você praticou um crime doloso, um crime com intenção de praticar, um crime com intenção de matar, certo? De pôr em prática os seus desejos sexuais, seus pecados. Então você sabe que beber, fumar, jogar, prostituir, você está na presença de Deus e você pratica, você está pecando deliberadamente. Por isso que muitas pessoas não vão subir no arrebatamento, porque são crentes que estão dentro das denominações de pedra, pecando deliberadamente, sensualizando, trazendo as pessoas para adorar a eles, as pessoas para sentir os prazeres com a carne deles. Então o que acontece delas? Então neste caso aí, você está incentivando as pessoas a ir para o inferno e você está praticando o seu ego, o seu bel prazer, o seu desejo que está consumado. Tipo o diabo. O diabo, na verdade, o coração dele foi fechado, ele praticou um pecado deliberadamente, porém, voluntariamente, foi voluntário, ele quis. Então, este pecado deliberadamente chama-se pecado voluntários. Pecados praticados voluntariamente. Eu sei que não posso pecar, eu sei que não posso fazer isso, mas eu vou fazer, certo? Se Deus quiser me salvar, salva. Se Deus não quiser, problema. Alguns deles podem até partir e não ter oportunidade de voltar ao tempo. Mas, o que acontece? Mas, eu vou fazer porque Deus vai me perdoar. O que tem? Eu vou voltar para aquele homem, voltar para aquela mulher, eu vou prostituir, eu vou bater o bife, eu vou fazer isso, eu vou sair da igreja, dos caminhos do Senhor, e vou praticar isso. Depois eu volto. Eu vou dar um tempinho lá fora e volto. Isso chama-se pecado deliberadamente, pecado voluntariamente. Então, as pessoas que praticam esses pecados, eles de fato não serão poupados no dia do juízo, caso eles não tenham a oportunidade de pedir perdão a Deus ali no momento da sua morte. Então, pecado deliberado, tem perdão? Tem. O que é pecado deliberado? Pecado deliberado é um pecado voluntariamente que você pratica afrontando a Deus, tipo os crimes de Jezabel e o pecado de Moisés, que Deus disse, fala com a rocha. Ele vai lá e bate na rocha. Então ele pecou deliberadamente. Toda desobediência que pratica intentar e tentar o Senhor vosso Deus são chamados pecado deliberados. Foi você que criou, planejou, colocou em prática e agora você vai levar as suas consequências. Não quer dizer que você não tem perdão. Não tem perdão, lá no Antigo Testamento, as pessoas eram mortas, certo? Elas não tinham perdão da morte, ou seja, da morte carnal. Mas Deus perdoava a sua vida, os seus pecados espiritual. Agora, só que, porém, tinha muitos que morriam ali e morriam com o coração fechado. Então, eles seriam réu do ardor de fogo, que irá devorar eles infinitamente. Entendeu? Pecado deliberadamente é pecado. Se você pratica esse pecado voluntariamente, planeja e quer pecar, saiba de uma coisa, que você corre o risco de morrer e ir para o inferno. Se não tiver oportunidade no último respiro da tua vida. Maranata, não venceu Jesus, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Passe esse vídeo para frente e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Deus abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus, pela espada do Senhor, pelos GDFs.